que deve voltar a ser pago em março e vai ter 3 ou 4 parcelas. Pela notícia que eu recebi aqui, não tem questão de valor, tal, mas a gente sabe que a equipe econômica está trabalhando com algo em torno de R$ 200. Queria saber sua opinião sobre o auxílio emergencial, qual seria o impacto disso, né, na economia brasileira e o que você acha a respeito desse novo pagamento do auxílio emergencial que foi colocado agora, praticamente confirmado aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Bom, Felipe, ter certeza do impacto do auxílio para a gente na economia é um pouco meio... terá retornos dúbios, né? O auxílio, ele pode acelerar a inflação de certa forma, pode causar certa escassez no mercado. E também pode deixar um pouco imprevisível a questão das contas do governo, né? Então isso acaba fica um tanto quanto dúbio sobre como que o mercado irá lidar com essa questão desse auxílio emergencial, dessa nova fase do auxílio emergencial. Ele vai ajudar a movimentar o mercado de uma certa forma mais simples, das pessoas que estão necessitadas dessa questão do auxílio. Não vai ser para todo mundo, né? O governo já liberou uma nova cartilha de novos critérios para quem vai receber, então ele não vai ser tão difuso. Mas a estimativa é de que vai levar aí cerca de 20 bilhões dos cofres públicos, então isso é uma questão tanto quanto delicada. Aparentemente necessário, né? Estamos em crise, esse tipo de estímulo é necessário para a população, mas como que isso vai se comportar na economia do país como um todo, isso acaba se tornando um pouco instável, né? Pela questão do endividamento do país, sobre a questão do teto de gastos, ou até mesmo da influência desse auxílio no aumento da inflação aí no médio prazo, né? O que influencia a Selic, etc, etc. Entendi. E esse auxílio emergencial aí, existe até a discussão, né, a conversa lá no Congresso, que seria feito por fora de alguma PEC ou por fora, inclusive, do orçamento, né, justamente por não estar dentro do orçamento. E, inclusive, eu queria saber de você como que isso impactaria na economia, na questão da responsabilidade fiscal do governo brasileiro, o Micael, porque a gente sabe que existe um grande... não é um temor, um receio, né, com as contas públicas, com a responsabilidade fiscal, com a questão de furar o teto, um novo auxílio fora desses moldes, fora dessas contrapartidas, traria muitos reflexos negativos sob esse ponto de vista? Felipe, a questão do teto ela é fundamental para evidenciar ao mercado que o governo está comprometido com o mínimo da nossa questão econômica, com o mínimo da cartilha que já foi pregada pelo nosso ministro da Economia e por todo o Ministério da Economia em si. Então, o auxílio já é uma certeza. O que nos preocupa é se o governo vai levar em consideração a questão do teto de gastos, é isso que mais preocupa. O governo não tem esse dinheiro para gastar, isso é evidente. O governo está gastando, vai gastar com auxílio um dinheiro que o governo não tem, certo? Então, infelizmente, essa questão, ela traz essa instabilidade política e afeta os mercados. A princípio, não será rompido o teto de gastos para que haja isso, haverá uma PEC, eles vão tirar dinheiro de outro lugar, mas ainda é um governo que está gastando o que não tem. Então, isso desagrada o mercado, os investidores, os analistas, você sabe bem. Mas... essa questão do auxílio é necessária, o governo está tendo essa postura de retomar, mas é uma análise econômica viável vindo do governo Bolsonaro, é um ponto de vista um tanto quanto mais populista para que haja esse comportamento. Então a gente não sabe. O governo realmente parece comprometido com o teto de gastos e parece que vai continuar. Então isso nos dá uma estabilidade no mercado. De todo modo, o governo está gastando um dinheiro que de fato não tem. Entendi. Inclusive,
o Micael, a gente estava falando bastante hoje, né, a respeito da questão da votação lá da autonomia do Banco Central. Como que você viu essa decisão, inclusive pelo placar que ocorreu lá na Câmara, né? Como que você viu essa questão dessa votação e da ampla maioria que se formou para votar praticamente em consenso esse tema lá na Câmara? Felipe, foi um primeiro teste, né, do governo Bolsonaro após a vitória das duas casas, né, da presidência nas duas casas que nós temos, e o governo demonstrou aí uniformidade, né, porque realmente foi uma vitória de ampla maioria, né, não houve muita dificuldade para discutir em ambas as casas, só está indo agora para a chancela do presidente, mas será chancelado de forma direta. Então, foi um teste para manter se o governo realmente continuará com essa governabilidade. Foi um teste fácil porque a votação, essa questão da autonomia do Banco Central, ela é uma questão técnica, ela não envolve tanto uma questão populista, nem afeta diretamente sim a população, mas a população em si não tem tanta informação sobre isso, não sabe tão bem, então foi muito fácil para o governo não criar polêmica em cima dessa questão. Mas é excelente, né? Todas as economias saudáveis e equilibradas do mundo precisam ter um Banco Central com autonomia. Essa mudança do prazo, do mandato do presidente do Banco Central não estar mais unida com a do presidente da República traz estabilidade pro plano econômico, né? Garantirá que o presidente do Banco Central e a sua equipe tome medidas mais técnicas e não baseadas em vertente política do presidente que tenha sido eleito. Isso traz mais estabilidade para o mercado, isso traz mais previsibilidade a longo prazo para analistas e investidores. Então, é realmente uma vitória para o setor econômico, uma vitória para o desenvolvimento e para a estabilidade econômica do nosso país, e uma vitória, primeiro passo, para o Bolsonaro, né? Para o governo Bolsonaro, que conseguiu aprovar isso de uma forma tão fácil e unanimidade. Agora a gente precisa ver se para situações mais delicadas e que envolvem mais a visão da população, a eleição continuará sendo fácil assim em ambas as casas. Pois é, inclusive, logo que teve a eleição lá no Congresso, né, Micael, a gente viu lá o presidente Jair Bolsonaro sair com uma lista de 35 prioridades, né? Vários temas, vários segmentos diferentes, e a grande dúvida, né, a grande questão que se colocava na época era quais seriam as primeiras prioridades, né? E a gente viu aí a autonomia do Banco Central sendo votada com essa facilidade, e a pergunta que eu te faço é a seguinte: dentre essas prioridades, você acha que agora, com essa maioria que se formou no governo para a votação da autonomia do Banco Central, o governo tem vislumbra uma facilidade maior para poder aprovar essas pautas? Porque a gente sabe que se fala muito sobre as reformas, né? A reforma tributária, tem a questão da PEC emergencial também para ser votada. Você acha que algumas privatizações, inclusive, que o ministro Paulo Guedes tem como objetivo aí, você acha que, de repente, com essa sinalização de uma vida um pouco mais fácil para o governo lá na Câmara, você acha que, de repente, o governo Bolsonaro pode, sim, dar uma acelerada, apressar o passo nessas votações? Pode sim, facilita muito. O governo federal, tendo os presidentes das casas alinhados ali, caminhando em uníssono, isso facilita a aprovação de projetos, essa conversa, essa argumentação junto com o Centrão traz realmente uma certa estabilidade, uma certeza maior para o sucesso do governo, para aprovar quais medidas eles precisam. Isso estando alinhado, o Centrão estando alinhado ao governo e isso se mantendo, nós sabemos que irá passar. A única dúvida que nós temos quando nós fazemos esse tipo de análise política é o quanto que o Centrão vai permanecer junto com o governo federal. Então, é essa a questão. Então, e outra coisa, pautas mais delicadas, pautas que envolvem mais
uma visão mais da população, que podem ser ou não populistas, essas pautas são um pouco mais delicadas, elas influenciam mais o círculo eleitoral de cada deputado e cada senador. É claro que, dependendo da pauta, haverá maior facilidade e menor facilidade para que seja aprovada ou não junto ao governo. Só que isso precisa se manter, né? Aí tem infinitas questões políticas, de negociação, mas isso se mantendo, sem sombra de dúvida, o governo federal consegue aprovar de forma mais rápida, de forma mais sucinta, todas essas questões, inclusive a esperada reforma tributária que todos nós almejamos tanto. Né? Legal, Micael. A Ananda Vasconcelos está aqui no estúdio com a gente, Micael, e ela quer fazer uma pergunta para você. Ananda. Vamos lá, Micael, obrigada por participar aqui com a gente da BMC News. Micael, existem alguns relatos, né, de que médicos, cientistas e também opositores ao presidente Jair Bolsonaro estão querendo apresentar um pedido de impeachment para o presidente. Você acha que o Brasil aguentaria mais um impeachment de um presidente? Lembrando que a gente teve um impeachment da Dilma em 2016, você acha que o Brasil aguentaria, na questão econômica mesmo, aguentaria mais um impeachment de algum presidente? Bom, a nossa república ela não é uma república muito estável, né? Pouquíssimos presidentes no decorrer da nossa história conseguiram terminar o mandato. Então, historicamente já não somos estáveis. A questão do impeachment da Dilma era uma questão econômica, né? A Dilma ela foi derrubada pela crise que as decisões dela, do governo e do ministro dela, acabaram difundindo. Aconteceu por causa da Dilma. O Bolsonaro, o impeachment dele hoje, traria a prima facie, em primeiro modo, traria uma certa instabilidade para a economia se fosse algo chocante, né? Se fosse algo muito rápido, se o mercado não tivesse tempo para absorver. O impeachment dele só acontece se as ações dele começarem a afetar diretamente o mercado e a economia ou a recuperação em prol da pandemia. Tá? É difícil falar nesse momento se o impeachment seria bom ou não para a economia, porque depende muito das decisões futuras do Bolsonaro. Se o governo Bolsonaro realmente cometer muitos erros de gestão e de negociação com o Centrão para aprovar as reformas, que são fundamentais para a nossa economia, o impeachment se torna viável. Porque o mercado e o desenvolvimento do país dependem da aprovação dessas reformas. E se a negociação do Bolsonaro colapso de alguma forma e passa a não acontecer, o impeachment acaba sendo almejado porque um outro líder do executivo terá mais capacidade de negociar e de conseguir fazer as reformas aprovarem. Hoje, com o Bolsonaro empenhado em aprovar todas essas reformas, tendo negociado tão bem com todas as casas para eleger os seus líderes, hoje o impeachment não é bem-vindo, porque o Bolsonaro está trabalhando em prol das reformas, pelo menos a primeira impressão. Né? Agora, se o Bolsonaro perde essa capacidade de negociar com o Centrão, se ele perde essa capacidade de aprovar as reformas, o impeachment passa a ser bem-vindo e não afeta o mercado, afetaria positivamente o mercado. Eu tinha uma outra pergunta aqui também para você. Essa semana o Bolsonaro fez uma reunião com ministros, né? E ele excluiu o vice-presidente Hamilton Mourão dessa reunião. Você acha que isso significa que está tendo algum mal-estar no governo entre os dois? Esse atrito entre Bolsonaro e Mourão acontece praticamente desde o início do mandato, né? O Mourão ele é um cara muito esperto, ele sabe muito bem o que falar nas entrevistas, ele sabe como se posicionar. E o Bolsonaro deve ter uma percepção ali dentro, e acho que todos nas duas casas têm essa percepção, de que se o impeachment for necessário, justamente porque o Bolsonaro tiver incapacidade de administrar a Câmara e o Senado e o próprio Poder Executivo, o Mourão estará de portas abertas para receber um plano para isso. Né? E, aliás, ele é o vice, ele tem que estar aberto para isso de fato, também é uma das funções dele. Então, Bolsonaro tem essa reação, né? Bolsonaro já não demonstrou ter tanta inteligência emocional para lidar com situações um pouco difíceis ou discordância. A gente já percebeu isso dele. Então, quando ele percebe que um vice está ali como uma opção, o vice está como opção para substituí-lo, então o Bolsonaro tem essa resistência, ele demonstra mais essa infelicidade com a presença do Mourão. Outra certeza que nós temos é que, num segundo
possível segundo mandato do governo Bolsonaro, Mourão não será mais vice, né? Possivelmente Bolsonaro colocará uma figura ali menos atrativa, digamos, em visão de gestão, pelo menos, que é o que se espera do Mourão, caso ele assuma a presidência em algum momento. Legal, Mikael. Seguindo aqui na nossa pauta, né, eu queria falar um pouquinho a respeito do Banco Central, né? Que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele fala sobre a questão inflacionária, né, da inflação que está sempre de olho, sempre na mira ali do Banco Central, inclusive para tomar as decisões relacionadas aí à política monetária, né, tudo que o Banco Central precisa tomar de decisão ali. A minha questão é, como que você está enxergando essa inflação, né, que saiu inclusive recentemente a questão da prévia da inflação, do IPCA no começo do ano, né, de janeiro, aquela aceleração lá de 0,25%, e desde do ano passado, né, que a gente vem vendo uma pressão inflacionária aí no Brasil, né, com alimentos, aí agora puxado por gasolina, por combustíveis. Eu queria que você me avaliasse um pouquinho a respeito da inflação e como que é a sua visão para esse ano, como que está a sua expectativa para esse ano. Bom, Felipe, a nossa percepção hoje no mercado é que o aumento da inflação é algo inevitável, né? A gente já sabe que haverá inflação, haverá o aumento da inflação, e isso vai acontecer aí por pelo menos os próximos 2 ou 3 anos, um aumento assíduo aí da inflação. Será algo chocante e, sei lá, traumatizante como tenha sido nos anos 90? Não será. Mas a inflação ela vai começar a cavalgar aí nos próximos meses de uma forma um pouco mais intensa. O Banco Central, acredito que tenha percebido isso, ele já deu sinais de que percebeu isso, e até a expectativa do mercado é que a Selic seria aumentada, começaria no seu ciclo de aumento a partir do segundo semestre desse ano. Com essa percepção de uma inflação iminente e sem tanta expectativa de que ela será contida, até pela incerteza do governo federal ou a incerteza da pandemia, mesmo vindo vacina, acredito que o Banco Central ele vai começar a aumentar a Selic antes do segundo semestre, né? Não será aumento escabroso, que será um aumento muito alto, aumentar 1,5%, 2% em uma reunião. Não, ele vai começar a aumentar 0,25% a cada reunião, só que antes do meio do ano, muito provavelmente, ainda mais com essa questão do auxílio emergencial, que também acelera a inflação para nós, que muda toda essa expectativa, e agora com o ano começando, a gente tem uma percepção muito mais clara da inflação. Então essa Selic ela pode começar a entrar no seu ciclo de aumento aí antes do esperado pelo mercado, muito provavelmente. Inclusive, você citou a questão do auxílio emergencial. Com essa possibilidade de ter mais 2 ou 3 parcelas, isso acaba acarretando algum reflexo já nessa nova perspectiva de inflação? A taxa Selic ela demora para ter efeito no mercado, né? Ela demora aí cerca de 6 meses para ter um efeito mais evidente. O auxílio emergencial ele é imediato. Assim que ele já é liberado e começa a haver um princípio de escassez no mercado e esses maiores gastos, a gente começa a perceber melhor. Então, eu acredito que sim, que após o auxílio for liberado e as previsões e sensações da inflação começarem a aumentar, o Banco Central já em suas reuniões, a partir disso, vai cogitar com um pouco mais de empenho a questão do aumento da Selic antes do segundo semestre. Então, acho que tem sim tem uma influência considerável, né? Apesar de que o governo está caminhando para aprovar reformas, está mais unido com as casas para que todas essas questões econômicas ajudem no nosso modo de lidar com essa crise pandêmica e com toda essa influência, mas o Banco Central ele tem que se preparar para esse aumento um pouco mais intenso da inflação, que já começa a acontecer nesses primeiros meses, nesse ano de 2021. Mikael, inclusive, essa questão da autonomia do Banco Central, né? Dizem que na discussão ali, diz que o Banco Central ele pode tomar as decisões para conter a inflação, também tomar decisões ali para promover, né, a maior demanda por emprego.
Isso seria alguma coisa já muito diferente de toda a atuação já do Banco Central? Porque o Banco Central ele já tem os seus mecanismos ali para fazer algum tipo de movimento, né? Você acha que essa autonomia teria algum impacto muito mais amplo assim na questão tanto da inflação quanto na questão de geração de emprego? Como que você vê essas relações? Bom, a decisão da autonomia hoje do Banco Central não influencia diretamente essas impressões, porque o Banco Central já é um Banco Central técnico, um Banco Central já que tem uma postura mais técnica e já tem uma postura mais analítica em relação ao mercado, né? Não é um Banco Central heterodoxo, digamos. Essa decisão hoje não afeta a nossa estimativa de inflação, pelo menos, né? O que essa decisão da autonomia do Banco Central nos prepara para possíveis governos futuros que tendam a ter uma política de influência no Banco Central. Então, essa questão da autonomia hoje ser definida melhora a nossa expectativa no longo prazo, não no prazo curto, não no médio prazo, não imediatamente. Então, essa decisão, né, essa mudança de aumentar, de efetivar a autonomia do Banco Central, ela nos traz mais estabilidade no longo prazo e na mudança de governos, certo? Então, porque sempre que havia uma mudança de governo, mudava partido, a gente não tinha certeza se a mudança, se seria mantido o presidente do Banco Central, se essa filosofia e essa política de condução iria se manter. Hoje a gente já não fica mais tão estável em período de eleição presidencial, certo? Então é isso que nos traz. Mas hoje o Banco Central já tem tomado as medidas, é um Banco Central técnico que faz essa análise de forma coerente. Então no curto prazo nós já estávamos preparados e já estávamos percebendo que o Banco Central tem essa percepção, isso desde o Campos Neto ter assumido a presidência, né, ou antes com o Ilan, que também foi um presidente do Banco Central magnífico. Só que é isso, né? Então tornam as eleições presidenciais menos instáveis para nós, basicamente. Esse é o efeito mais evidente dessa autonomia desse modo. Entendi. E Micael, como que você está avaliando a questão da retomada econômica aqui no Brasil, principalmente se a gente for relacionar ao fato da vacinação? A gente já viu aí mais de 3, 4 milhões de pessoas vacinadas, né? Ainda é um número pequeno em relação ao total da população brasileira, mas que já acaba dando uma esperança de retorno, né? A gente viu que alguns shoppings já voltaram a funcionar, a gente viu que existem alguns comércios que já estão trabalhando um pouco mais na sua atividade, né? Saindo de várias restrições. Como que você vê essa retomada e o que precisa para ter uma retomada mais significativa, né? A gente vê que teve um pouquinho dessa retomada, mas ligado inclusive à vacinação, ao controle sanitário. Como que você avalia essa questão? Bom, a nossa retomada para esse ano está intimamente ligada à vacinação em ampla escala da população, né? Isso em todos os países. Então, a gente não tem um plano econômico, né? Uma vez eu disse que o nosso plano econômico é a vacina. Então, nós temos um mercado ansioso para ser retomado. A gente percebe isso. A cada boa notícia que o mercado recebe de vacinação, de aprovação do governo para as medidas, em que o governo ganha mais autonomia e liberdade para aprovar medidas e projetos econômicos, a gente vê um mercado respondendo muito bem. Então, nós temos um mercado ansioso para ter retomada, certo? Então, se o governo continuar com essa vacinação em ampla escala e isso se demonstrar efetivo, nós vamos continuar tendo um crescimento, uma retomada econômica uniforme, como a gente vem acompanhando aí nas últimas semanas. Mas o coronavírus ainda é uma ameaça, né? Ele ainda é cheio de incertezas, a gente ainda não tem certeza dessas mudanças de cepa, se a vacina funciona para todas as cepas que existem. Nós temos aquela notícia da África do Sul, que não quer mais usar a vacina de Oxford, porque afirma que não funciona tão bem lá. As vacinas que nós estamos aplicando aqui, nós não sabemos se funciona bem sobre a cepa que veio aqui mesmo, que surgiu aqui no Amazonas. Então, essas instabilidades limitam um mercado eufórico, um mercado ansioso para subir, sim,
mas tem uma insegurança para o futuro. A gente ainda não sabe como que vai continuar o comportamento dessa vacinação e da efetividade disso. Então o mercado ele se torna um pouco mais receoso no longo prazo, mas no curto prazo nós vemos essa euforia, essa sensibilidade de retomada, de normalização, e o mercado tendendo ao crescimento, porque é essa a expectativa, é um mercado que espera crescer, que só não cresce agora por causa dessas incertezas, principalmente ou relacionada ao governo, às medidas do governo e suas reformas, ou a toda essa incerteza que nós infelizmente ainda temos em relação à pandemia. Legal, Micael. A Ananda Vasconcelos, vou chamar a Ananda agora, que ela tem mais uma pergunta para você. Eu queria perguntar sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes, né, que ele disse que lideranças do governo vão precisar de uma nova versão da proposta de emenda constitucional, né, da PEC de guerra, para conceder mais 3 parcelas desse auxílio emergencial de R$ 200, para chegar pelo menos, e esse valor... Eles precisam de chegar nesse valor dessa PEC em 20 milhões de reais, que é o valor exatamente mais ou menos quanto foi gasto pelo governo para a compra das vacinas contra a Covid-19. Você acha que vai ser possível ele chegar nesse valor de 20 bilhões? Bom, Ananda, o governo ele demonstrou força, né, já com essa autonomia do Banco Central, com essa vitória de larga escala aí que ele teve, com ampla maioria, e essa questão do auxílio é uma questão, de novo, ela é um tanto quanto populista, ela é mais fácil de ser aprovada, e usando esse orçamento de guerra, como o Paulo Guedes gosta de falar, acaba fugindo da questão do teto de gastos. Então o governo se sente mais à vontade para gastar e não cometer nenhum tipo de crime fiscal ou administrativo. Então, migrando para essa ideia do orçamento de guerra e tendo essa visão de que o auxílio emergencial tem ampla aprovação de quase todos os partidos na casa, usando essa vertente de auxílio de guerra, sim, o governo tem uma certeza muito maior de aprovar isso, de fazer essa questão do auxílio passar aí já nessas próximas semanas. Legal, Micael. Para a gente se encaminhar aqui para nosso encerramento, eu só queria fazer uma pergunta para você, que a gente estava falando, você falou basicamente da Bolsa ali, que ela tem essa expectativa, inclusive, das vacinas, ela tem essa expectativa da retomada econômica, e a gente viu, né, em dezembro o pessoal estava tudo mais eufórico, teve uma subida, em janeiro acabou com essas novas cepas e questões relacionadas ao atraso mesmo da chegada da vacina, a Bolsa deu uma segurada, né, e agora a gente voltando aí em fevereiro com um pouco mais de respiro, tentando chegar em alguns patamares que a gente já havia chegado, né? Aí eu queria saber como é que está a sua perspectiva, porque a Bolsa reflete bastante um momento da economia, né? Se está nessa perspectiva de otimismo, se está na perspectiva de pessimismo. Eu queria saber das suas perspectivas daqui para frente, como que está, né? Como que está essa sua avaliação, a sua perspectiva, se a gente vai mesmo, de repente, chegar num momento um pouco de mais tranquilidade, né? Onde a gente tenha um pouco menos de interferência, né? Da questão da política, né? Consiga discutir realmente essas pautas econômicas, realmente colocar em votação e ter um ambiente um pouco mais tranquilo para o mercado poder se assentar ali e tomar as suas decisões, vislumbrando aí um crescimento, vislumbrando uma estabilidade. Como que você avalia essa situação daqui para frente? Bom, Felipe, o mercado é pragmático, né? Ele de forma normal, ele não aceita, ele não tem essa questão de crise a longo prazo, né? O que a gente pode tomar por histórico na Segunda Guerra. Quando a Segunda Guerra começou em 1939, houve toda aquela euforia no mercado, o mercado caiu, todo aquele caos. Só que mesmo estando em período de guerra, o mercado passou a ter um comportamento um pouco mais normal, assim, a gente viu uma normalidade dentro do caos. E é isso que a gente tem percebido no meio da pandemia. Eu não acredito num caos econômico por conta da pandemia, mesmo que ela venha a piorar, que vacinas passem a não funcionar. Eu não acredito que o mercado irá colapsar de alguma forma, que haja uma crise dentro da crise
em relação à pandemia. Eu não acredito. O mercado é pragmático, já sabe que tem um problema, o problema já está se tornando comum de um ponto de vista mais amplo. Então, mesmo que a gente venha a ter más notícias, o mercado continuará sendo pragmático, continuará tendo esse comportamento de uma normalidade dentro de uma situação não normal. Então, eu imagino que caminha assim. Mas a gente não tem como fugir da questão da vacina, o governo federal e os governos estaduais precisam se unir para continuar achando a solução que temos hoje é essa. A gente sabe se vai funcionar no futuro? Não, a gente não sabe, a gente não tem certeza, mas hoje é o que precisa ser feito e precisa ser feito. O governo federal falhou bastante na questão de se preparar, em buscar um imunizante, negociar com as empresas ou com os países que oferecem isso, mas hoje parece que já está percebendo o quanto que isso é necessário. Então a gente está correndo atrás desse atraso da gestão do governo federal. Mas o mercado já percebe que agora tem essa percepção do quanto é importante e essa questão pragmática do mercado. O mercado continuará, mesmo que haja instabilidade das certezas, pseudo-certezas que temos hoje, o mercado continuará buscando a normalidade, mesmo que o cenário seja historicamente único, né, o cenário que nós vemos agora. Legal, Micael. Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado aí todo o time do Terraço, que é sempre tão solícito aqui com a gente. Uma ótima tarde para você, viu? Para vocês também, Felipe. Um abraço. Valeu, um abraço. Micael Souza, estrategista do Terraço Econômico, aqui com a gente agora, 2h43. Vou dar uma passadinha aqui também no nosso chat, lembrando para você sempre deixar o like aqui na nossa programação.